Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. Gostaria que você compartilhasse esse link com pessoas que você ama. Hoje vai ser muito importante a palavra que será ministrada. Se você ama algumas vidas, mande esse link para eles, para que eles também sejam abençoados, em nome de Jesus. Nessa noite eu vou falar sobre um assunto. O título da minha mensagem é Cumprindo Princípios e Vivendo a Prosperidade. Amém? Eu vou fazer uma oração. Coloque sua vida diante do Senhor, feche os teus olhos. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Nós declaramos que só o Senhor é digno de ser adorado neste lugar. Deus, visita as casas, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo com liberdade, Senhor, ó Deus, ministre sobre nossas vidas nessa noite, ó Pai, que possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, ó Deus, que sejamos transformados pelo poder que há na Tua Palavra. Nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar sobre princípios. Tá? Lógico que princípios bíblicos, para que eu e você seja abençoado. E o fato de nós sermos um cristão nos garante salvação e vida eterna, mas não que nós vivamos as promessas do Senhor para nossas vidas. Para que nós alcancemos as promessas do Senhor, nós precisamos pôr em prática princípios bíblicos, cristão-judaicos. Em nome de Jesus. Você pode já ter visto algum ímpio ser próspero, ter uma família abençoada, ser bem-sucedido no trabalho, ter filhos maravilhosos. E você também já deve ter visto um cristão que fala em línguas, um cristão que profetiza, um cristão que está servindo na igreja, está lá trabalhando, mas com a vida totalmente deturbada, problemas na área financeira, problemas dentro do seu casamento, problemas com o relacionamento com os filhos. E nessa noite, que o Espírito Santo nos dê graça para que possamos aprender alguns princípios e colocarmos em prática em nossa vida, para que nós possamos ter uma vida próspera. E essa vida próspera não quer dizer que você vai ser bem-sucedido financeiramente. Não, prosperidade não está ligado a dinheiro, está ligado à ausência da necessidade. Isso é a verdadeira prosperidade. Você não ter falta de nada, você ser bem em todas as áreas da sua vida. Amém? E por muitas vezes eu já vi cristãos com problemas financeiros, com problemas no casamento, com problemas com filhos, que chegam até a questionar a Deus, aonde Deus está falhando, porque às vezes ele é dizimista, mas ele não tem um controle financeiro saudável, então ele gasta mais do que ele ganha, e nunca ele vai ter uma finança saudável. E quando você tem algum problema com finanças, a Bíblia ensina alguns princípios para que você possa prosperar. Agora, é mais fácil a gente, em vez de buscar na fonte, que é a Bíblia, nós queremos ouvir um profeta falar, Deus vai te abençoar financeiramente, Deus vai te prosperar financeiramente. Mas essas promessas que está sendo falada lá, você nunca alcança porque você não põe em prática alguns princípios sobre a tua vida. Aí você está com um problema dentro do seu casamento. Em vez de você buscar na fonte, que é a palavra de Deus, para que você possa prosperar dentro do teu relacionamento, não, você vai ouvir conselhos de pessoas
que já se frustraram no casamento, já se separaram, já se divorciaram, e você vai pedir conselho para essas pessoas. O que você acha que essa pessoa vai te aconselhar? Procura outro. Ou então, você tem problema no relacionamento com seus filhos, em vez de você buscar na fonte, que é a palavra de Deus, como se relacionar com o seu filho, como ensinar princípios para os seus filhos, para que ele venha a ser abençoado e nunca se desvie da palavra do Senhor. Não, você quer agir de uma maneira rigorosa, de uma maneira grosseira, e quando o teu filho está olhando para a tua vida e vê que você não cumpre nenhum dos princípios no qual Deus estabeleceu. Nessa noite eu quero te convidar a parar de pedir milagres sobre a tua vida, sobre qualquer área que esteja destruída, e começar a pedir a sabedoria a Deus para que Deus coloque o princípio certo, para que você possa vir a prosperar no Senhor, em nome de Jesus. Em Tiago, no capítulo 1, ele fala o seguinte, que tendes por grande alegria por passar por diversas provações, porque a provação vai produzir paciência, a paciência. E no final, o Tiago fala uma coisa muito interessante, fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, no versículo 5, peça a Deus que a todos ele dá deliberadamente. O seu problema, mais a sabedoria, revela o caminho a ser seguido, revela o princípio a ser revelado para que você saia desse problema. Então Deus está o tempo todo falando através da sua palavra, ei, você está com um problema aqui? Peça a mim. Peça a mim que eu vou revelar para você qual o princípio para que você saia desse problema. Mas não, nós temos a tendência de ficar procurando em livros, ficar procurando em vídeos, ficar procurando em cultos, ficar procurando em montes, submontes, para ouvir a voz do Senhor, e Deus está falando, ei, eu estou querendo falar contigo, eu estou querendo te ensinar. Aquele que tem falta de sabedoria em alguma área da sua vida, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Eu quero falar de um princípio que para mim, a hora que eu estava estudando, é a mãe de todos os princípios, que é gratidão. E o interessante é que quando você não vive um princípio na sua vida, você está vivendo um antiprincípio. Aí você fala, Melquiades, o que é isso, um antiprincípio? Se eu não vivo gratidão, automaticamente eu sou ingrato. Você consegue perceber algumas pessoas que vivem murmurando, vivem reclamando, não conseguem se contentar com aquilo que tem. Ela olha para os outros, vê os outros prosperando, mas quando olha para si mesma, ela fica se lamentando, fica murmurando e não consegue ser grato pelaquilo que Deus tem colocado sobre a vida dela. E em Lucas, no capítulo 9, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Está lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. E eu acho muito interessante, porque Jesus ele estava ali diante de uma grande multidão e a hora já estava se avançando. E os discípulos chegam para ele e falam assim, Jesus, despede o povo porque já está ficando tarde e nós não temos o que dar para comer para esse povo. Se a gente for fazer uma conta rápida, a Bíblia fala que tinha 5.000 homens. Eu acredito que as mulheres são mais adeptas ao Evangelho do que os homens. Então vamos calcular, fazer uma conta baixa de 7.000 mulheres. E por baixo aí vai que uma mulher tenha um filho, mais 7.000 crianças. Então nós estamos falando em torno de 19.000 pessoas ali naquela multidão. E chegam e apresentam Jesus e ele pergunta o seguinte, o que nós temos aí? E chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Você consegue visualizar essa cena e ver a escassez diante daquela multidão, aquele problema que estava ali, que para os discípulos, esse cara,
Eles devem estar imaginando assim os discípulos, Jesus está louco, meu, como é que ele vai alimentar essa multidão? E Jesus ele faz uma coisa muito interessante que está no versículo 16 do capítulo 9 de Lucas. Ele levanta aquele alimento aos céus e ele agradece a Deus. Ele fala, Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. E dali em diante, começa a desatar. Ele entrega aqueles 5 pães e 2 peixinhos na mão dos discípulos e começa a se multiplicar e alimenta aquela multidão e ainda sobra 12 grandes cestos de pães e peixes, porque mediante aquele caos, Jesus agradeceu a Deus aquilo que ele tinha e Deus fez um milagre, Deus fez o sobrenatural, em nome de Jesus. Você consegue ser grato diante da situação que você está vivendo? Talvez você não teve nem dinheiro para comprar o pão hoje de manhã ou poder almoçar, mas você consegue ser grato por você ter, o fato de você ter aberto os seus olhos? A gratidão, ela gera o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Eu vou falar de novo para você nunca esquecer. A gratidão, ela gera o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. A gratidão, ela gera abundância sobre nossas vidas. Lembra que sobraram ainda 12 grandes cestos? Então, o fato de você ser grato, além de gerar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, te fazer sair dessa situação que você tem vivido, ele ainda vai gerar abundância sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, Deus pode fazer em nome de Jesus. Aleluia. A gratidão gera abundância em meio ao caos. Você tem vivido caos na sua vida? Comece a agradecer a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você é capaz de dar graças pelo aquilo que você tem vivido? Talvez você está vivendo uma escassez na tua vida e você está se lamentando, por que o outro tem o que comer e eu não tenho? Você é capaz de dar graça? Você quer o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Você precisa colocar esse princípio em prática sobre a tua vida. Você tem o costume de dar graças pelos alimentos quando você almoça? Eu acho muito bom você começar a gerar esse costume, porque você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela sua casa? Eu, muitas vezes, quando nós voltamos do culto, no domingo à noite, nós passamos aqui pela Rodrigues Alves, uma avenida aqui próxima da minha casa, e a gente vê um monte de morador de rua com barraquinha ali, tudo morando ali, tudo... E, a gente está vindo para a nossa casa, entrando dentro de um conforto. Você é capaz de agradecer a Deus por você ter um teto onde você pode reclinar a cabeça? E a gratidão, eu aprendi uma coisa, que a gratidão ela se manifesta através de atos, palavras e gestos. Talvez você frequenta a igreja Casa Restaurada, ou você está me ouvindo aí, você nem é dessa igreja, você pertence a outra igreja, e você fala assim, uma igreja é uma bênção, ou o pastor é uma bênção, pastor Pérez, pastora Bianca é uma bênção, eu amo essa igreja, e você fica com aquilo só para dentro de você, mas a gratidão, ela é expressada através de gestos, palavras e atos. Então você precisa demonstrar essa gratidão, você precisa chegar e falar para Ele que você é grato. Você já deu uma oferta de gratidão ao Senhor?
Se você está passando por algum problema financeiro, experimenta fazer isso. Dê uma oferta de gratidão ao Senhor. Vai desatar tudo aquilo que está amarrado sobre a tua vida, em nome de Jesus. E se você não vive nem um comecinho desse princípio, com certeza você está sendo ingrato. Porque se você não põe em prática isso na sua vida, você é ingrato. Eu lamento te dizer isso, mas é uma verdade. Como eu falei, a gratidão ela é a mãe de todos os princípios. Você quer desatar tudo aquilo que está travado na sua vida? Comece a praticar a gratidão sobre a tua vida. Eu ouvi um testemunho, eu achei muito interessante, de um filho que estava num congresso e ali estava sendo ministrado sobre princípios bíblicos. E quando terminou a palestra, o preleitor se dirigiu àquele cara que estava olhando para ele ali e quando chegou e falou para ele assim: você é grato pelo seu pai? E aquele cara, ele falou que ele se levantou naquele local ali e disse que ele começou a crescer. Eu não sou grato ao meu pai. Aí, mas por que você não é grato ao seu pai? Porque meu pai era um adúltero e eu não sou, eu sou fiel à minha esposa. Porque meu pai era um alcoólatra e eu sou sóbrio. E começou a falar e sempre ele denegria a imagem do pai e falava que ele que era o bom. E falou, meu pai me espancava e eu não encosto nem o dedo dos meus filhos. E meu pai não honrava a vida da minha mãe, ele adulterava e eu não adultero. E quando ele foi falando, quando chegou ali, o pastor chegou para ele e falou assim: então você é muito grato ao seu pai. Aí ele falou assim: como assim? Assim, você é grato ao seu pai porque você conseguiu, de tudo aquilo errado que seu pai fazia, você conseguiu aprender que aquilo era errado e você praticar o certo. Se você não reconhece que isso é gratidão vinda do seu pai, apesar de não ser da maneira correta, como muitos pais não ensinam, você aprendeu com seu pai tudo aquilo que não se deve fazer. Então, você deveria ser muito grato ao seu pai. Aí diz que aquele homem murchou. Aí diz que no próximo congresso que teve, quem que estava sentado na primeira fileira daquele congresso? Aquele cara junto com o pai dele. Aí o pastor ele até comenta que aquele rapaz, aquele filho, ele tinha algumas manchas na pele, algumas coisas, e automaticamente aquelas manchas saíram e ele, além de ser Deus ter restaurado um relacionamento entre pai e filho, Deus trouxe cura, porque era problema que estava lá dentro dele. Ele precisava mostrar para todo mundo que ele era melhor do que o pai dele, onde ele deveria ser grato ao pai, porque não na maneira correta, mas ele aprendeu com todos os erros do pai que ele não deveria fazer aquilo. Talvez você está me olhando aí e você está pensando: como eu posso ser grato diante de tudo que eu vivi? Meu pai me abandonou, meu pai deixou a minha mãe, meu pai nos deixou passando fome. Mas você está aí, você está vivo. Deus cuidou de você, Deus guardou você. Então comece a agradecer a Deus pelos livramentos que Deus te deu e você nem conseguiu perceber, em nome de Jesus. Amém? Outro princípio que eu acho muito importante na palavra de Deus é a honra. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem uma tradução que fala: para que você prospere e viva muito tempo sobre a face da terra. Honra a teu pai e tua mãe. A honra é a moeda que enriquece
e prospera a família. Essa é a única verdade. Você precisa prosperar? Você tem honrado seu pai e sua mãe, se você é filho? Você tem honrado a sua esposa? Você tem honrado o seu marido? Você tem honrado o seu patrão? Você tem honrado a sua igreja, o seu pastor? Você tem honrado os seus filhos? Porque se você não honra teus filhos, tua esposa, pode estar pagando um preço muito caro por você não cumprir o princípio da honra, em nome de Jesus. E não poderia deixar de falar de um princípio, se você tem problemas financeiros, sobre dízimos e ofertas. E em Salmo, no capítulo 35, versículo 27, diz assim que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Salmo 35, versículo 27 diz assim, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ou se Deus se alegra que eu seja próspero, ou por que eu não estou sendo próspero? Porque existem alguns princípios que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Você tem colocado sobre a sua vida? Em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa dessa atitude, diz o Senhor, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não seja estéril. Assim diz o Senhor dos Exércitos sobre a sua vida. Você tem colocado esse princípio sobre a sua vida? Você honra a Deus com as suas finanças? A moeda do céu, ela chama fidelidade, não é quantidade. Talvez você se preocupe e fale assim, mas é tão pouco. Jesus, ele fala sobre uma viúva que estava ali no momento de oferta, onde diz que estava cheio de gente e gente com bastante dinheiro. Só que aqueles que tinham bastante dinheiro estavam dando daquilo que sobejava. Mas de repente entra uma viúva que de tudo que ela tinha, apenas 2 pequenas moedas, ela foi lá e ela colocou, ela ofertou ao Senhor, ela deu tudo que ela tinha. E Jesus chega para aqueles homens e fala assim, hoje, nessa noite, essa viúva deu a maior oferta. E o pessoal ficou se questionando, falou assim, como, meu? Olha quanto dinheiro que eu dei aqui. E ela só deu apenas 2 pequenas moedas. E Jesus fala, na verdade, que ela havia dado a maior oferta, porque ela deitou de tudo que ela tinha. E ali, Deus abençoou a vida dela. Você é capaz de abrir mão daquilo que você tem para entregar ao Senhor? Porque somente é teu tudo aquilo que um dia você entregou para o Senhor. Se você tem dificuldades de ser um dizimista, de ser um ofertante, eu vou te ensinar uma historinha que eu aprendi, eu achei muito interessante quando eu ouvi. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. O embaixador, o que ele faz? Ele representa um reino. Então, se você é embaixador de Cristo, você representa o reino celestial, o reino dos céus. E eu vou te dar um exemplo. O embaixador dos Estados Unidos, lá em São Paulo, na Embaixada dos Estados Unidos, todos os recursos dele, o salário dele, o alimento, vem tudo dos Estados Unidos. Ele não recebe em real, ele recebe em dólar. E todo o alimento, todo o sustento dele vem em container para a vida dele. Assim, somos nós. Nós somos embaixadores de Cristo. O teu sustento vem dele. Aí, vou te dar um outro exemplo. Se você vai daqui para os Estados Unidos, o real tem valor lá nos Estados Unidos?
Não, você precisa fazer o quê? Ir numa casa de câmbio, trocar o real pelo dólar, aí o dólar vai ter valor lá nos Estados Unidos, você vai conseguir comprar lá. Você não consegue comprar com o real. Então, como é que você converte o teu dinheiro, o teu soldo, aquilo que você ganha, no dinheiro dos céus? Lembra que eu falei para você que a moeda do céu, ela não é quantidade, ela é fidelidade? Você converte essa moeda que você ganha, esse salário que você ganha, quando você é fiel nos seus dízimos e oferta. Aí você está declarando a que reino você depende. A tua dependência de quem vem. Então, quando você traz o seu dízimo, a casa do tesouro, o dízimo você entrega na igreja onde você recebe o alimento espiritual. Se você recebe o alimento espiritual aqui na Casa Restaurada, então você traga o seu dízimo e a sua oferta lá na salva para o sustento da casa do Senhor, para que a porta da igreja possa estar aberta, para que as luzes possam estar acesas. Agora, se você é de outra igreja e você está me ouvindo, você entrega o seu dízimo na sua igreja onde você recebe o seu alimento espiritual. Amém? E quando você cumpre esse princípio, a sua vida financeira ela é transformada. Talvez você passa durante muito tempo orando, repreenda o devorador, porque o teu dinheiro entra aqui, ó, você recebe o seu dinheiro aqui, quando você coloca no bolso, aí daqui a pouco você não tem mais dinheiro, você não sabe nem onde você gastou. Por quê? Existe um demônio chamado devorador. E não adianta você orar e expulsar da sua vida, porque não é você que expulsa. Ela só sai da sua vida quando você cumpre o princípio. Porque o próprio Deus, no livro de Malaquias, no capítulo 3, ele fala assim, ó, e por causa dessa atitude de você trazer o dízimo e oferta, ele mesmo repreenderia o devorador sobre nossas vidas. Então não adianta você orar, porque esse demônio só sai da tua vida se você cumprir o princípio no qual Deus estabeleceu para a tua vida. Amém? Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual princípio tem falhado sobre a tua vida. Talvez você está com a tua vida toda destruída. Talvez você está buscando conselhos em fontes erradas. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sábia decisão, a sabedoria. Então, busque conselho nos lugares certos. Não deixe para buscar conselho quando o teu casamento já estiver destruído. Busque ajuda enquanto há tempo. Não deixe de buscar ajuda se você está tendo problema com seus filhos. Na multidão de conselhos, há sábia decisão. Há pessoas sérias que vão te orientar sobre essa palavra aqui, ó, princípios que vão mudar a tua história, vão mudar a tua vida e você vai ser transformado. Assim como Jesus fez na multiplicação de pães e peixes, aquele milagre sobrenatural que aconteceu, vai acontecer na tua vida. É só você pôr em prática alguns princípios em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero declarar que você vai pôr em prática esses princípios sobre a tua vida. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar sobre a tua vida quando você começar a pôr em prática esses princípios em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor, eu te exalto, Pai, eu te glorifico, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, eu coloco diante de ti essas vidas que estão aí na sua casa, Pai, ouviram tudo aquilo, ó Pai, que eu falei aqui, mas que teu Espírito Santo, ó Pai, com liberdade, esteja falando no mais oculto e profundo de cada coração, ó Pai. Ó Deus, e eu tenho certeza que se colocarem em prática metade daquilo que foi falado aqui, Senhor, a vida já vai dar, ó Pai, uma guinada para cima, já vai sair do sufoco, já vai sair daquele local de prisão, Senhor, no qual Satanás tem escravizado essas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda
a cada um que está assistindo este culto, ó Pai, a pôr em prática os princípios no qual foram ministrados aqui nessa noite, ó Pai, para que tenha uma vida saudável, uma vida próspera, Senhor. Ó Pai, porque, como diz a Tua palavra no Salmo 35, versículo 27, que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos, ó Pai. E nós somos Teus servos, ó Pai. Nós estamos cansados, ó Pai, de ser abatido por Satanás, ó Pai, por nos iludir, ó Pai, por nos enganar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa transformar a nossa mente em coração, ó Pai, para que possamos viver uma vida reta diante da Tua presença, Pai. É o que nós te louvamos e já te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que onde estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, que aí o Senhor está presente. Nós sabemos que Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, ó Pai. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ó Pai. Tu és o Deus que está agora dentro da casa de cada um, ó Pai. Ó Deus, abençoando, ó Pai, curando, restaurando, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque essa é a Tua palavra, Senhor. E diz o Teu Espírito Santo que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que te apraz, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos experimentar, ó Pai, o poder da Tua palavra em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você foi abençoado? Então, que você possa estar no culto de domingo, é culto de ceia. Nós estaremos lá às 18 horas, tá? E a palavra de Deus fala que é bom que os irmãos estejam em comunhão. Então vamos estar juntos, vamos crescer juntos na graça, no conhecimento do Senhor. E que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã participaremos de uma live, Intercessão Profética Mulheres de Joelhos, junto com a apóstola Maricleide e convidados, às 8 da noite, no canal YouTube e Facebook da Missão Shekinah. Te espero lá. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.